Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda na expectativa do jogo de quinta-feira, jogo de mata-mata, jogo tenso. Amanhã vai ter pré-jogo, hoje a gente vai falar então um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo no Santos Futebol Clube. Ontem já fizemos um vídeo sobre o Peixe Digital e hoje eu vou falar sobre a votação popular que definiu a Selesantos, a seleção dos sonhos do Santos Futebol Clube. Foi parte das comemorações de 110 anos, teve votação na internet, eu acabei nem olhando assim, e aí me esqueci, eu até vi, eu achei que foi um pouco, não foi tão divulgado, mas acabou tendo a votação. Achei alguns nomes interessantes, então vamos comentar aqui rapidamente. Não vou entrar em muitos detalhes das carreiras de cada um deles, vou falar muito das minhas lembranças de cada jogador, e aí depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo detalhado de cada um dos jogadores da seleção dos sonhos do Santos FC. Antes, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa ajuda aí pra gente, dá essa força, e muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, e como sempre, interajam, participem, comentem aí, a gente vai tentando responder, e sempre felizes, mesmo que a gente não responda, a gente sempre reage com muita felicidade com os comentários aí, mesmo que seja com críticas, acho que é importante. Então vamos falar aqui da escalação, eu vou falar nome por nome e aí a gente discute um pouquinho cada um deles, vai ser um vídeo bem curtinho, como eu disse, se você quiser depois comenta aí que a gente fala um pouco mais sobre cada um deles e também opine sobre quem você colocaria de diferente. A seleção foi escalada no 4-3-3, como eu disse, eu não vi, eu até fiquei meio que sabendo, mas eu li muito por cima sobre essa questão da votação, então eu não sei como é que foi, assim, se foi tipo, coloque o nome do jogador que você prefere ou se tinham opções, né? Eu imagino que tinham opções, mas não sei exatamente como que foi. E o goleiro é o Rodolfo Rodrigues, o que já chama a atenção porque normalmente quase todas as eleições de jogadores, melhores jogadores da história do Santos, ganha o Gilmar dos Santos Neves, que acho que como goleiro foi melhor que o Rodolfo Rodrigues historicamente no Santos. Foi maior, acho que pelo que falam também jogou mais, né? Eu não assisti nenhum dos dois. O Rodolfo Rodrigues tem mais vídeos, talvez a questão até da defesa de placa que ele fez tenha chamado bastante atenção das pessoas que votaram. Imagino que quem votou também seja mais jovem. Então acho que tá aí a questão do Rodolfo Rodrigues. Eu particularmente não fico tão chateado, porque veio uma questão do Gilmar recentemente, dele ter sido um apoiador da ditadura. Eu sei que isso não entra em campo, mas é uma coisa que, enfim, às vezes influencia na questão da votação. Então particularmente acho que o Rodolfo Rodrigues merece estar aí. Dos goleiros mais antigos, eu fico muito curioso para saber como é que o Serras jogou. Todo mundo fala muito bem do Serras. Para mim fica muito a lembrança do Paulistão de 73, que na disputa de pênaltis, sob um certo aspecto, ele acaba atrapalhando a contagem do Armando Marques, porque em 3 cobranças da portuguesa, a portuguesa errou todas as 3. Então, se não me engano, uma foi na trave, mas acho que as outras ele pegou. Parece que ele era um grande pegador de pênalti. Então, acho que é um goleiro que me desperta muita curiosidade. Mas a eleição do Rodolfo Rodrigues me parece bastante razoável. É um cara que desperta muita paixão no torcedor santista, principalmente em quem viu ele jogar. De laterais, nós temos Carlos Alberto Torres, que eu acho que parece não ser discussão. Carlos Alberto Torres, inclusive, é ídolo no Botafogo, é ídolo no Fluminense. E, enfim, era do Santos, era o capitão daquele timaço de 1970. Então, acho que o Carlos Alberto Torres é um cara meio indiscutível. E o Léo, lateral esquerdo Léo, esse sim, tive a oportunidade de vê-lo jogar pessoalmente algumas vezes. Acho que também ele se tornou um indiscutível, o jogador mais vitorioso do Santos depois de Pelé, depois da era Pelé. Então, pra mim parece bem justo e, enfim, não precisa ser tão mais velho do que a geração de agora, assim, para ter visto o Léo jogar. Acho que o grande Leonardo Lourenço Bastos, fico muito feliz de tê-lo já visto pessoalmente. Zagueiros aqui eu acho interessante. Vou falar primeiro do Alex, o Alex de 2002. Acho uma decisão bastante válida. Para mim, o Alex é o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Santos. O que ele fez em 2002 e 2003 foi um troço espetacular. Era um cara muito bom mesmo.
forte, alto, bom no jogo aéreo, bom na frente, desarmava bem, não era brucutu, grande zagueiro. Em contrapartida, o Edu Dracena aparece como outro zagueiro, e aqui pra mim, cabem muitas críticas. Daquele time eu já acho que o Durval era melhor zagueiro que o Dracena, na minha opinião. Apesar do Dracena ter tido uma participação importante em gols na frente, né? Marca um gol contra o Cerro Porteño bastante importante na semifinal da Libertadores de 2011. Marca um gol contra o Atlético Mineiro fora de casa também muito importante nas quartas de final da Copa do Brasil de 2010. Mas eu acho que ele é um jogador que não era tão bom assim. Ele era talvez mais pela liderança. Mas enfim, o Santos teve Mauro Ramos de Oliveira, e eu acho que esse sim deveria estar aqui na escalação como zagueiro. Se eu não me engano, ele era zagueiro, talvez esteja enganado, mas eu acho que sim. Acho que era zagueiro. E para mim o Dracena é muito simbólico um pênalti que ele faz contra o Cerro Porteño no primeiro jogo na Vila, o segundo jogo da Libertadores de 2011. O Santos sofrendo horrores para ganhar um jogo de 1-0. Ele vai lá e me faz um pênalti tipo, nos acréscimos do segundo tempo. Assim. Então é o tipo de jogador que eu não achava tão confiável como zagueiro. Eu gostava mais do Durval. Acho que ele... Não sei se ele estar aqui já é um efeito da nova geração, mas eu não colocaria ele aqui. Temos 3 meias, né? Zito, volante, o capitão, o Z da nossa faixa de capitão. Acho que também é indiscutível. O cara que mandava no Pelé. Grande volante. Eu acho que... Enfim, não tem muito mais o que falar do Zito. Tem uma estátua na frente da Vila Belmiro, merecida, inclusive. Elano. Acho que é interessante o Elano aqui, porque ele é um jogador que foi muito importante em 2002, e não tão importante, mas também foi em 2011. Acho que é muito por causa disso, assim. O Elano, quando ele é um cara assim que quando jogou demais e jogou em todas as posições. Então, não sei se o Elano já chega nesse patamar de ser um dos maiores jogadores. É difícil essa coisa de maior e melhor, né? Acho que o Elano não foi mais craque do que outros jogadores, principalmente da era Pelé, como o Edu, como o Lima. Mas faz sentido a presença dele aqui por tudo que esse torcedor mais jovem do Santos viveu com o Elano. Eu sempre falo que eu acho que aquele rolê com a Nive Stelman lá, procurem nas fofocas de jogadores de futebol do passado, assim, pra saber o que aconteceu, mas acho que acabou com o futebol dele. Impressionante como dali pra frente ele desandou. Mas principalmente foi a segunda passagem dele do Santos, mas na primeira, assim, é espetacular o que ele jogou, e um cara iluminado. Acho que se tivesse se fosse titular do Mundial de 2011, era capaz de marcar o gol do título, porque marcou em 2004, marcou em 2002, é um cara fenomenal, assim, respeito muito o Elano, e é um cara que gosta muito do Santos. E bom, não seria 10 pela posição, né? Mas enfim, Giovani aqui aparecendo, fico muito feliz, gosto muito do Giovani, pra mim 95 é um troço espetacular. O que ele fez em 2005 contra o Corinthians também, eu acho que é uma pena que ele não tenha tido mais oportunidades no Santos de 2005 pra frente, mas o Giovani, fico muito feliz de figurar aqui. Eu acho que sim, ele é um cara muito importante, apesar de não ter vencido o título de 95, apesar de ter vencido, né? Enfim, é um cara que eu gostaria muito de conhecer, de encontrar pessoalmente. Fiz vídeo aqui no aniversário de 50 anos dele. O Giovani, pra mim, também, na minha seleção, ele aparece tranquilamente. E o trio de ataque acho bastante justo. Neymar, que é o ídolo dessa nova geração de santistas e, bom, ganhou a Libertadores de 2011. Eu acho que ele merece estar aqui. É craque, é um baita jogador, e já tá com papo aí é só o Roedão mandar o contrato que ele volta. Então, Roedão, manda aí o contrato, traz o Ney de volta. E os 2 maiores artilheiros do Santos completam aqui o 11 inicial, que é o Pepe, o segundo maior artilheiro da história do Santos. Na verdade, como ele mesmo diz, né, ele é o maior artilheiro humano do Santos, porque o Pelé é de outro mundo. E o Pepe eu acho espetacular, inclusive, porque ele é o cara que ganhou mais títulos paulistas. Inclusive, ele se tornou o nome do troféu de gol mais bonito da rodada, porque ele foi o maior campeão, ganhou várias vezes com o Santos e depois ainda ganhou como treinador do Santos.
como treinador de outros times também. Ele era o treinador da Inter de Limeira, se eu não me engano, daquela Inter de Limeira do campeão de 86, se eu não me engano ele era o treinador. Depois ele foi pro São Paulo e foi campeão brasileiro, então o Pepe é um baita de um jogador. É absolutamente justa a presença dele aqui. E o Pelé dispensa qualquer tipo de comentário, qualquer santista que esteja aqui e não saiba quem que é o Pelé, ou não acha que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, está equivocado, está anacrônico, está totalmente fora do seu tempo. Mas, enfim, Pelé dispensa comentários. Eu acho interessante aqui, por exemplo, a ausência do Robinho. E aí, de novo, o comentário que eu acho que o fora de campo acabou influenciando na votação. Como eu disse, eu não cheguei a ver as votações, então eu não sei se ele chegou a estar entre os nomes a serem escolhidos. Mas em eleições recentes ele tinha aparecido. Eu achava até válido pelo que ele fez dentro de campo, mas a situação fora de campo, que todo mundo já sabe, imagino que tenha influenciado aí no processo. E o treinador escolhido foi o Lula, o Luiz Alonso Pérez, bastante justo também, o maior vencedor do Santos, um dos maiores da história. Acabou sendo muito... Historicamente ele é um pouco subestimado, porque a galera falava de como o time era muito bom, mas para quem estuda bem a história, assim, sabe que a entrada dele fez bastante diferença naquele time de 56, de 55 e 56. Então é um cara que merece bastante reconhecimento aí, eu acho super válido a escolha dele. Esse é o 11 inicial do Santos. A gente sempre lembra de vários jogadores que poderiam estar aqui. O Santos tem um histórico de craques muito grande, de ídolos muito grande. Qualquer time daquela escalação de 62 poderia estar aqui tranquilamente. Como eu já mencionei, inclusive o Mauro, eu acho que poderia estar. Mas acho que é uma escolha interessante. Achei que é um time válido. Consigo entender as escolhas que estão aqui, tirando do Dracena, que para mim é o único que eu não contesto, tiraria sem contestar. Mas fica aí a escolha e a nossa sugestão. Coloque aí a sua seleção, quem desses você contestaria, quem desses você tiraria, quem você substituiria. E fiquem no aguardo que tá rolando aí um concurso cultural para fazer uma arte desse time que vai aparecer no Memorial de Conquistas, então possivelmente no futuro próximo vai ter uma outra arte, como tem algumas, né, desses times do Santos. Inclusive tinha uma na última vez que eu fui, que faz tempo já, em que você colocava a sua cabeça junto com a antiga seleção dos sonhos. Acho que eles vão fazer alguma coisa talvez nesse sentido, ou talvez um painel mesmo para ficar em exposição, mas de qualquer forma fica aí a sugestão. E no mais, deixe seu comentário, diga quem você gostaria de ver nessa seleção, monte a sua seleção do Santos. E no mais, muito obrigado por ter visto mais um vídeo nosso. Como vocês já sabem, quinta-feira tem jogo, então amanhã tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila. E se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você achou dessa seleção, comente, interaja com a gente e pra cima deles. Abraço!